Tanta alegria nós temos, já foi repartido nessa casa hoje de manhã, com tudo que Deus está fazendo. E a Marisa e a Áurea são dois exemplos da palavra que eu quero repartir com vocês hoje de manhã. O tema da minha palavra é o poder da santidade. Diga o poder, bem bonito, o poder da santidade. O texto é 1 Pedro capítulo 1, verso 14 até o verso de número 25. Preste atenção como Pedro vai se dirigir aos cristãos. Como Pedro, atualizando a palavra, se dirige a mim e a você nesta manhã. Você que está em casa também conectado conosco, está escrito desta maneira: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado antes nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Dê um aplauso a Jesus por essa palavra maravilhosa, maravilhosa. Que coisa, que palavra edificante. Nós já percebemos claramente, lendo esse texto, que Pedro identifica dois momentos na vida dos cristãos. Ele está falando, sobre os desejos de outrora, quando você vivia na ignorância, antes de conhecer a Cristo, e ele está falando depois que você conheceu a Jesus e o seu reino. Ele diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à palavra. Eu quero trazer esse tema, eu julgo extremamente relevante nesses dias de igreja, que nós olhamos para algumas coisas e ficamos perguntando, afinal de contas, o que é que mudou? Mudou a palavra de Deus ou mudou o comportamento das pessoas em relação à palavra de Deus? Eu, na verdade, penso que muitos comportamentos, atitudes e ações que hoje nós olhamos para algumas áreas da igreja e não conseguimos alinhar muito com aquilo que Deus está nos ensinando na sua palavra. É óbvio que quero repartir com vocês hoje um entendimento de santidade. Espero trazer luz à sua vida sobre esse tema,
porque nós temos alguns extremos, né? Uma santidade farisaica, que é uma santidade de aparência, né? Quando algumas pessoas têm um padrão, têm um estilo de vida, porque as normas da sua igreja assim dizem que deve ser. E outras pessoas que não têm nenhum padrão, né? Que entendem que cada um pode viver da sua maneira. Vamos pensar biblicamente o que significa santidade. Eu compreendo que santidade não é um padrão moral de comportamento, ou seja, não faça isso, deixe de fazer aquilo, isso não fica bem para você, não se vista desta ou daquela maneira, não ande com esse tipo de gente, não fale esse tipo de palavras, né? Nós, quando olhamos os fariseus, eles tinham esse tipo de comportamento nos dias de Jesus, né? Eles tinham regras para todo tipo de comportamento, e Jesus não aprova esse tipo de santidade nos seus dias. É muito claro quando nós lemos os evangelhos. Jesus vai apresentar um entendimento muito diferente para a santidade do que os fariseus estavam ensinando. Enquanto os fariseus enxergavam só proibição, Jesus apresenta aos seus discípulos e às multidões liberdade. Guarde essa palavra. Jesus apresenta a eles, né, um padrão de liberdade. Compreender isso nesta manhã será muito importante para vocês, porque algumas pessoas interpretam esta liberdade de Jesus para fazer tudo o que lhes dá na cabeça, dizendo: bom, Jesus me libertou e agora não importa o que eu faço. Eu lembro de um amigo, muitos anos atrás, que ele dizia: eu estou tão salvo, mas tão salvo mesmo, que todos os meus pecados já foram perdoados lá na cruz. E é verdade, todos os pecados que você praticou, né, já foram perdoados por meio do arrependimento e fé em Jesus. E ele falou, né, e todos os pecados que eu fizer também já estão perdoados. Então não importa, né, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já estou perdoado, né? Essa ideia de interpretação de liberdade em Jesus, que não tem fundamento na palavra. João 8, 31, 36 diz assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus está falando de liberdade. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então Jesus, nesse texto, ele está falando da liberdade que ele veio trazer. E ele diz: se você é escravo, você fica repetindo o tipo de pecado, né? Você dele é escravo. Então santidade para Jesus é liberdade. Diga assim: santidade, bem bonito, santidade é liberdade. Dá glória a Deus aí. Santidade é liberdade. Ok? Agora vamos interpretar isso. Eu sou um homem livre. Por eu ser livre, eu posso fazer o que eu quero? Não posso fazer o que eu quero. Entendeu? Não posso. Eu não posso pegar meu carro e dirigir a 240 nas ruas de Curitiba. Eu não posso. Mas eu sou livre. Ok? Então entenda esse princípio que Jesus está falando. Santidade é liberdade. Diga assim: santidade é liberdade.
Dá um aplauso a Jesus, é maravilhoso, você vai ver. Santidade é liberdade. Eu gosto de pensar nisso. Ok? É a capacidade, santidade é liberdade. Ou seja, escolher pode fazer e ter. Eu escrevi isso aqui, eu vou ler a frase do jeito que eu escrevi para te ver a confusão. Santidade é liberdade. Escolher, poder fazer e ter capacidade de escolher também não fazer. Até que tem sentido. Lá no final, né? Sabe, liberdade é a capacidade de escolher não fazer o que você pode fazer. Por exemplo, só para nós perguntarmos aqui, eu posso fumar? Posso ou não posso? Posso. Se eu quiser chegar aqui, acender um cigarro e ficar... eu posso. Uma pessoa viciada em cigarro, ela tem a mesma capacidade que eu tenho agora de manhã de escolher não fumar? Não. Se ela é viciada, ela não tem, ela perdeu, lhe foi roubada a capacidade de escolha. Aí, quantos de vocês, quem aqui, antes de conhecer Jesus, fumava e aí escolhia parar de fumar e não conseguia? Né? Por quê? Te foi roubada a capacidade de escolha. Isso é ser escravo. O escravo não escolhe, ele não tem liberdade. E quando Jesus fala de escravidão do pecado, é aquelas coisas que as pessoas tiveram a sua liberdade roubada. Elas não têm mais liberdade de escolher fazer ou não fazer. Ela é obrigada a fazer. Entendeu? Então, o que Jesus está falando que a santidade nos traz liberdade de escolher e capacidade para escolher não fazer. Eu não vou fazer isso porque eu sou livre. Tudo que te domina te escraviza. Tudo. Hoje nós encontramos milhões e milhões de pessoas escravizadas na pornografia na internet. E as pessoas não conseguem não acessar a pornografia. Não conseguem, ainda que elas queiram. Mas elas se tornaram escravas daquela prática. Escravas. Talvez tenha sido um dos pecados silenciosos mais destrutivos na vida das pessoas nesse tempo. Elas não conseguem, elas não têm liberdade para isso. Liberdade é o que eu e você podemos ter. Eu posso acessar um site pornográfico a hora que eu quiser, como qualquer pessoa. Mas eu, como sou livre em Cristo, você é livre em Cristo, nós escolhemos não acessar. É essa liberdade que Jesus está dizendo que nós temos. Santidade é liberdade para você poder escolher: vou ou não vou fazer, né? Santidade não é um padrão estabelecido por alguém. Santidade é um estilo de vida do reino de Deus. Santidade, preste atenção, não tem a ver com o fazer. Santidade tem a ver com o ser. A santidade farisaica tinha muito a ver com fazer. Faz isso, não faz aquilo. A santidade de Jesus não tem a ver com fazer, tem a ver com o ser. A Bíblia diz: Deus é santo. Ele é. A natureza dele é santa. Eu vi ontem, o dia de ontem foi demais. No batismo, a festa para receber os novos irmãos. No culto da noite ontem estava tudo muito maravilhoso mesmo. E eu tenho assim desejado ver a igreja se tornando um lugar de transformação, né? Que as pessoas sejam alcançadas, né, pelo novo nascimento. E algumas características vão nascer no coração da pessoa. Por exemplo, uma característica do reino de Deus é honestidade. Diga honestidade. Mas honestidade não pode ser uma regra. Honestidade tem que ser um princípio.
Quando o princípio do caráter, da honestidade está em você, então você vai ter algumas atitudes, mas você não vai ter atitudes por causa da regra, você vai ter atitude por causa do seu valor e do seu caráter. Ontem, antes do batismo, deixa eu pensar aqui como é que eu vou traduzir isso aqui para você, esse valor. Honestidade é um valor, não é uma regra. Justiça não é uma regra, é um valor. Valor, diga assim, justiça. Justiça. Então eu vou te contar essa história. Chegou uma irmã para mim antes do batismo, ela falou: pastor, eu preciso falar com você. E esta pessoa, ela foi alcançada pelo reino de Deus. E ela falou assim: agora que Jesus mudou meu coração, eu preciso entregar algo para você. Ela me entregou um pacote. E dentro daquele pacote havia uma coisa que ela comprou. Mas ela sabia que tinha sido roubado. E era uma coisa que ela precisava. Comprou por um preço bem abaixo. E agora que ela tem Jesus e que ela tem a santidade dentro da vida dela, o princípio, o caráter, né, da justiça lhe faz compreender que o que ela fez não é justo. Não é justo. Então ela não quer na sua vida algo que não seja justo. A santidade vai produzir em você, não é uma obra externa, antes de produzir uma obra interna. Não era questão do objeto em si, é o princípio de que aquilo que ela estava fazendo não era justo. E agora ela está em Cristo, presta atenção você. Se alguém está em Cristo, diz a Bíblia, o que é? É nova criatura. Não faz antes de fazer, ele é. Diga assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim como Pedro está falando: olha, antes você vivia na impureza, na imoralidade, agora em Cristo você vive na santidade. Assim como a natureza, assim como o pecado mostra a sua velha natureza e não deixa dúvidas de como era a sua vida, como você vivia, a santidade mostra a sua nova vida em Jesus. Vou repetir isso aqui. O pecado é um sinal externo da velha vida. A santidade é um sinal externo da nova vida. Se alguém está em Cristo, tem que haver uma diferença. Esse evangelho que deixa tudo igual, o antes e o depois, está tudo da mesma maneira, não é bíblico. Não é bíblico. A Bíblia deixa muito claro: uma coisa é o homem na sua natureza pecaminosa, e outra coisa é o homem com a natureza renovada, tendo nascido de novo, santificada em Cristo Jesus. Luz e trevas nunca foram e nunca serão a mesma coisa. Luz é luz, trevas é trevas. Luz é luz, trevas é trevas. Mas há um sistema mundial conspirando para que as coisas não sejam mais claras. Diga assim: homem é homem, mulher é mulher. Luz é luz, trevas é trevas. Santidade é santidade, impureza é impureza. Não é a mesma coisa.
Não pode ser a mesma coisa. Biblicamente não é. O reino de Deus é uma coisa, o reino do mundo é outra coisa, não é a mesma coisa. Tiago 3, verso 10, 11 e 12 diz assim: da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Gente, não pode. O que o Tiago está dizendo, olha, se você nasceu de novo, ou na sua boca, não pode sair palavra de maldição, tem que sair palavra de bênção. Tiago está dizendo, não é possível um cristão falar palavras torpes. Agora tem uma moda de crente falar palavrão. Tem cada moda, né? Tiago diz, não pode. Crente não pode amaldiçoar. Se você tem a nova natureza de Jesus, você tem que abrir a sua boca para abençoar. Esse é o padrão bíblico. Se você quiser viver um padrão seu, estabelecido por você ou por alguém, viva. Mas não diga que você está vivendo um padrão bíblico. O padrão bíblico é muito claro. Nós fomos em Cristo chamados. Eu gosto de pensar essa ideia de chamados. Chamados é quando alguém grita, alguém levanta a voz, chama a atenção, né? Faz alguma coisa para que você venha, para que você lhe dê atenção. Eu gosto da palavra chamados. Eu vou fazer um chamado para você agora que está aqui. Quando eu contar 3, eu vou fazer um chamado. Quero ver se você entende o que é um chamado. 1, 2, 3. Fique de pé, por favor. Isso é um chamado. Dê um aplauso para você mesmo, porque você entende o que é chamado. Ok. Pode sentar. Obrigado. Chamado. Nós fomos chamados. Veja só. 1 Tessalonicenses 4:7. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas Ele nos chamou para sermos completamente dedicados a Ele. Deus nos chama para vivermos uma vida de santidade e andar num caminho de santidade. Esse chamado é a voz de Deus dizendo para mim e para você: você tem direito agora em Cristo de viver uma vida de santidade. É um direito que você tem. Receba esse direito e viva debaixo desse direito, né? Quando Jesus nos chama, Ele diz: vinde a mim vós que estáis cansados. É o chamamento para a salvação. Mas aqui Paulo está dizendo que é um chamamento para a santificação. É um direito adquirido. Você pode pela fé ser salvo e você pode pela fé ser santo para a glória de Deus. Ele te chama para isso. Eu gosto de pensar dessa maneira, né? Como é maravilhoso eu imaginar que um dia, quando Cristo me alcançou, quando Jesus me chamou, Ele me chamou para viver nesse nível, para viver nesse ambiente. Ontem lá na chácara, estava conversando com alguns irmãos e irmãs antes do batismo. Eu falei: gente, como é lindo o reino de Deus. Tantas pessoas naquele lugar. E eu sei, né, que Deus tem dado essa graça de vivermos esse padrão de santidade.
tantas pessoas ali brincando, conversando. Você não via aqueles homens com aqueles olhares horríveis, né? Ou aquelas mulheres com aquelas conversas estranhas. Um ambiente saudável, um ambiente agradável. Você não vê segunda intenção, você não vê aquelas coisas, né, de que você não está seguro naquele lugar. Você pode deixar ali seus filhos, você pode deixar os seus netos, você pode deixar a sua esposa, você pode deixar o esposo. O ambiente de santidade é maravilhoso, que coisa linda, né? O ambiente sem santidade, ele é um ambiente hostil, é um ambiente pesado, é um ambiente de constante desconfiança. As pessoas estão sempre desconfiadas umas das outras, né? Se eu estou com a minha esposa e tem um outro casal e eu não tenho esse ambiente de santidade, então eu já fico desconfiado que aquele homem está chutando o pé da minha esposa por baixo da mesa, né? Ou a minha esposa desconfia que eu estou beliscando a mulher do outro, né? E é confusão para todo lado. Mas o ambiente de santidade é um ambiente agradável, é um ambiente seguro, é um ambiente alegre, né? Isso é maravilhoso, é um chamado da igreja para a gente viver em santidade. Não é uma coisa pesada, não é uma coisa, né, difícil de suportar. Pelo contrário, né? O ambiente de santidade produz paz, produz alegria, produz contentamento. Eu fico pensando assim, eu como você, né, Osni, me diga uma coisa. Qual foi o último dia que você chegou em casa e a Rosângela ficou desconfiada da visita que você foi fazer e te arranhou? Faz tempo que não acontece? Gente, tu imagina a Rosângela brigando por ciúmes do Osni. Pensa num ambiente mais agradável da gente viver sem ciúmes. Pensa nessa vitória, irmão. Tantos casais sofrendo dia e noite, sendo atormentados por causa de ciúmes. Mas no ambiente de santidade não há ciúmes. E a minha definição de ciúmes, desde que eu ouvi, a pior coisa para quem é ciumento ou ciumenta. Eu espero te ajudar e você nunca mais vai ter ciúmes depois dessa receita que eu vou te dar. Ciúmes é aquela pessoa que acredita que seu marido ou sua esposa merecia alguém muito melhor do que ele ou ela. Pense que pesado isso. Como é gostoso você viver num ambiente que não tem ciúmes, que não tem desconfiança. Imagina quanta paz nós temos num relacionamento, porque, né, o padrão de santidade nos dá esse direito, nos dá essa credibilidade. É esse chamamento para a santidade que alegra o meu coração. Em 40 anos de casado, eu nunca tive um dia, nesses 40 anos, numa atmosfera de desconfiança, nunca. Eu nunca fui acometido de um mal-estar na minha casa, porque a Sinorá estava desconfiada que eu tinha uma amante, amarrado e tudo. Essas palavras nem cabem, fica tão estranho, não é verdade? A gente fala, meu Deus, né? Pensa até o fato de você falar te dá um ruim, porque não tem a ver com a gente, porque nós somos chamados para um ambiente de santidade. Imagina, né, a notícia: nossa, você viu agora a pastora Sinorá está bebendo até cair. Tu imagina? Com todo o respeito que eu tenho, gente, vocês viram, todo o respeito que amo, é só uma brincadeira, né? Com todo o respeito, vocês viram a minissaia da irmã Lori? Capaz. Você viu agora, diz que o irmão Vendelino saiu para surfar, né, em Matinho, só quer ficar lá surfando, faz um mês que não vem em casa. Não. Amo vocês, viu? O ambiente de santidade
só para fazer brincadeira, não é verdade? Porque isso não tem nada a ver com a gente, nada a ver. Porque nós somos chamados em Cristo para viver essa atmosfera. Isso produz paz, contentamento, segurança na nossa casa, segurança para a nossa família. Não é uma imposição, pelo contrário, é um direito adquirido em Cristo Jesus como salvação. E eu preciso comunicar, em Lucas 15, o filho pródigo, ele estava lá, tinha saído de casa, ele estava vivendo uma vida de pecado, tinha desperdiçado tudo, mas ele lembrou que na casa do seu pai tinha comida com fartura. Era um direito que ele tinha. Ele não decide voltar porque tem uma obrigação, não, ele tinha um direito, e ele diz, eu quero voltar, porque eu quero desfrutar desse direito que eu tenho, né, por ser filho de quem eu sou. Ele não precisava fazer nenhum esforço, ele tinha o direito. Queridos, eu penso assim que esse chamado à santidade é algo extraordinário. O esforço que ele precisava fazer era tomar a decisão para entrar no mundo da casa do seu pai. Por isso que Hebreus 12:14 diz assim, procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém verá a Deus. A santidade, ela precisa partir de uma escolha minha e sua. Eu quero viver nesse ambiente, né? O esforço é para ter a natureza de Cristo, que permite eu e você ter uma vida de santidade. É Jesus em nós que nos dará, né, a possibilidade de vivermos esta vida. A imoralidade, a imoralidade sexual, a imoralidade de roubo, todas essas coisas, elas são o estágio mais primitivo do ser humano. Sabia disso? Mais primitivo. Pessoas que não conhecem a Deus, não têm nenhuma proximidade com Deus, nenhum temor de Deus, essas práticas são as mais naturais dessa vida. Roubar, jogar, se prostituir, todas essas coisas desse mundo é da natureza humana, no estágio mais bruto. Porém, a santidade é um estado elevado na natureza de quem nasceu de novo, de quem está em Cristo Jesus. E Ele te chama, né, para você poder viver isso. 1 Tessalonicenses 4, amei esse texto. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como deve viver para agradar a Deus. Preste atenção. Paulo está dizendo, existem pessoas, existem igrejas, existem grupos de pessoas que vivem para Deus, que podem se tornar modelo para os demais. Pais, vocês que estão aqui me ouvindo hoje de manhã, tornem-se modelo para os seus filhos. Viva para Deus de tal maneira que alguém possa aprender com você como se faz isso. Paulo diz assim, olha, vivam, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e fiquem livres da imoralidade. Presta atenção. Quanto ao mais, irmãos, né, o que Deus quer é que vocês fiquem livres da imoralidade. Está escrito aqui, em preto e branco, é claro. A igreja precisa saber disso, você precisa saber disso. A vontade de Deus para mim e para você é que fiquemos completamente livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus.
com todo respeito. Olha que lindo, está escrito bem, você pode ler lá na sua Bíblia, está escrito na sua Bíblia, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Alguém um dia me perguntou: pastor, crente pode ir em motel? Eu falei: eu acho que pode, porque eu já fui. Olha para mim, eu vou te explicar, porque você deve estar decepcionado comigo. A Rosângela ficou vermelha. Eu chego numa conferência no Rio de Janeiro, e o pastor que ia me esperar no aeroporto atrasou. Então eu peguei, um táxi e fui lá para onde ia ser a conferência. Como eu estava vindo de uma outra conferência, então os horários, eu cheguei, eram 3 horas, não é horário que tem conferência na igreja, o meu voo atrasou. E quando eu chego lá na igreja, não tem ninguém, só tem um irmão lá. Ele falou: olha, só voltam agora às 5 horas. O pastor não está aqui também. Puxa vida, vou me virar, preciso arrumar um lugar para ficar. Peguei minha mala, fui andando. Aí, precisava achar um hotel. Andei umas 2 quadras, entrei na recepção. Você tem reserva? Eu falei: não. A moça, ela não estava muito bem assim apresentada para ser, mas cada lugar é um lugar. Ela falou: você vai ficar quantas horas? Eu falei: horas? Eu vou ficar 2 dias. Ela falou: 2 dias? Você está acompanhado? Eu falei: não. Ela falou: mas você vai ficar 2 dias fazendo o que aqui? E eu, bem sincero, estou numa conferência. Aí ela me olhou estranho. Eu falei: moça, isso aqui não é um hotel? Ela disse: não, moça, isso aqui é um motel. Meu Deus do céu. Gente, peguei minha mala, acho que saía a faísca da rodinha na próxima curva. Meu Deus. Já pensou se fotografo, gente? Por isso que é maldade. Meu Jesus. Meu Deus, essa foi horrível, gente. Agora, não use essas coisas para dizer: pastor, estou saindo, mas é que eu pensei que aqui que era conferência, né? Por favor, não invente isso. Mas, irmãos, o lugar em si não é o que define, mas é o que se faz naquele lugar. É muito difícil se você vê, qualquer pessoa, um irmão, o carro do irmão, da irmã entrando no motel, que você não pense que é coisa errada. Então, é melhor evitar a aparência do mal, como diz a Bíblia. Isso é melhor para a vida da gente, muito melhor. Então, o que Paulo está dizendo: olha, viva com a sua esposa com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade. Gente, é necessário que o temor de Deus volte à casa de Deus e ao coração dos filhos de Deus. Porque nessa ideia que é graça, que Deus não vai mais fazer nada, porque Ele só ama, não é o que a Bíblia diz no Novo Testamento também. Paulo diz: Deus nos chamou para vivermos em santidade, e o Senhor castigará duramente os que vivem na imoralidade. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esses ensinamentos
não está rejeitando a um ser humano, um homem, mas a Deus que nos deu do seu Espírito. Santidade não é uma proibição, é um direito adquirido em Cristo Jesus. 2 Coríntios 7:1 está escrito assim: meus queridos irmãos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemo-nos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Queridos, entender esta graça de Cristo, disponível para mim e para você, vivermos livres de vícios que nos escravizam, que nos tiram a paz da nossa casa, dos nossos relacionamentos. Eu acho que foi alguém aqui, não sei se foi a Rui ou Osni que falaram, alguém falou esses dias aqui, sobre o nosso lar. Ele tem que ter as características do céu. A santidade é uma característica do céu. Deus é santo, e Ele quer repartir conosco a sua natureza e a sua característica. Eu estava acho que o Cláudio estava comigo, a gente estava na Índia, e fomos lá no Rio Ganges, onde faz aqueles sacrifícios e onde queimam aqueles corpos e tudo. E a Índia é um país hinduísta e não conhece, a maioria não conhece a Deus, a Cristo. E eu fiquei muito impressionado ao ver os sacerdotes que ofereciam sacrifícios lá. Porque quando a gente pensa de religião, quando a gente pensa com coisas ligadas a Deus, a gente pensa de coisas puras, por causa da visão de santidade de Deus e do seu reino. E aqueles sacerdotes que ofereciam aqueles corpos humanos queimados como sacrifício, e toda a religião hindu e todas as suas práticas lá, os sacerdotes, as suas vestes eram muito sujas, imundas. Um dia tinham sido brancas, mas imundas de tanta sujeira. E quando eu estava vendo toda aquela cena, eu pensei no privilégio que eu e você temos como cristãos, de ter um Deus que é santo, de ter um Deus que é puro, de ter um Deus que não se corrompe aos pecados da humanidade, servir um Deus santo, participar de uma igreja santa, porque Ele nos dá da sua natureza. Isso é um privilégio, irmãos. Santidade é um privilégio, é participarmos da natureza de Cristo. Efésios 2:8 diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado de esforços, portanto, ninguém pode orgulhar-se de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. E nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já preparou para que nelas andássemos. Santidade é uma obra de Cristo a favor de mim e de você. Não é eu que produzo. É muito pesado produzir um padrão de santidade. Mas quando você tem a natureza de Cristo, você não tem que se vangloriar de ser santo, como você não deve vangloriar-se de ser salvo, porque isto é um presente de Deus que você recebe por meio da fé. Mas ser salvo é uma experiência maravilhosa. Nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. E o estágio de santidade é algo maravilhoso para os filhos de Deus.